Prezados irmãos que participam desta Santa Missa na Sé Catedral de Macau, uma saudação àqueles que nos acompanham nos hospitais, que nos acompanham em suas casas. O Evangelho de hoje nos fala sobre o bom pastor. Talvez alguém que não é tão acostumado com a Sagrada Escritura poderia dizer: Padre, eu sempre aprendi que Jesus era carpinteiro, que Jesus trabalhava com madeira. Agora vem o Evangelho e nos diz que Jesus era carpinteiro, que Jesus era pastor. Afinal, Jesus era carpinteiro ou Jesus trabalhava em uma fazenda, ele era um pastor? A figura do bom pastor, ela é utilizada na Bíblia desde o Antigo Testamento. Talvez um dos salmos mais belos, o Salmo 22, nos diz que Deus é o nosso bom pastor, que nele nós podemos confiar. Eu penso que a Sagrada Escritura, o próprio Jesus, usa a figura do bom pastor para definir a si mesmo, porque apenas a figura do bom pastor pode nos dizer de alguém que dá sua vida, de alguém que se entrega, de alguém que ama a tal ponto de pensar mais no outro do que em si, como a figura de um pastor. Muitas mães são como um bom pastor. A mãe não mede esforços e muitas vezes acorda de madrugada para cuidar do seu filho, sem pedir nada em troca. Muitos pais são bons pastores, muitos pais passam dificuldades no trabalho, dificuldades de relacionamento no trabalho e muitas vezes precisam ficar em silêncio e suportar um trabalho complicado, porque amam o filho, porque ama a família. São exemplos de bons pastores. Porém, apenas dizer que Jesus é bom pastor não é suficiente. Deus nos chama a nos tornar também pastores. Existem algumas pessoas que pensam e dizem que elas são como as ovelhinhas de Jesus, todas bem cuidadas por Jesus, todas bem protegidas por Jesus, o que de fato é verdade, mas o ideal da vida não é ser criança. O ideal da vida é ser adulto. O ideal da vida não é ter uma cabeça de adolescente. O ideal da vida é ser maduro. O ideal da vida não é ser ovelha. O ideal da vida é ser pastor. Deus nos chama à maturidade. Deus nos chama a sermos pastores. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela dizia sobre o martírio, Santa Teresinha dizia que o martírio mais difícil é o martírio das pequenas agulhadas. É o martírio que nós vamos sofrendo dia a dia, com pequenas dores. Ser bom pastor, eu penso que é como o martírio da agulhada. Ser bom pastor significa pequenas ações, continuadas durante o nosso dia. O padre quer dizer com isso, ser bom pastor primeiramente significa saber amar e cuidar da nossa família. O problema mais comum, o problema mais difícil de ser resolvido da humanidade não é problema de educação, não é problema de alimentação, não é problema financeiro. O problema mais difícil, mais comum, 90% das pessoas que procuram um padre, as pessoas vêm para dizer sobre problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento. Como que nós temos dificuldades de nos relacionar? Se você deseja ser um bom pastor, começando pela sua casa, e quando eu tive a oportunidade de estar em retiro com alguns de língua portuguesa, há poucas semanas atrás, nós falávamos sobre isso. Alguns psicólogos dos Estados Unidos disseram que existem 10 mandamentos para um bom relacionamento. Se você quer ter um bom relacionamento, começando pela sua casa, eu estou dizendo isso porque ter um bom relacionamento significa ser um bom pastor. Nós podemos aprender com estes mandamentos. O primeiro deles, aqui é só para quem quer ser um bom católico, para quem quer ser um bom pastor. Primeiro mandamento, para aqueles que são casados, para aqueles que vivem em família, não irritar-se ao mesmo tempo. Nós temos um péssimo costume, que na maioria das vezes nós nos irritamos,
nós somos as piores pessoas que nós podemos ser com as pessoas que nós mais amamos. Percebem um filho no colégio, com os amigos, com o namorado, com a namorada, é a pessoa mais delicada, é a pessoa mais amável do mundo. Chega em casa, alguns adolescentes parecem um bicho, não respeitam os pais, gritam, são agressivos, são mal educados. Parece que as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós tratamos mais mal. Primeiro mandamento para ser um bom pastor: nós precisamos ter controle sobre os nossos sentimentos, não irritar-se ao mesmo tempo. O que o padre está dizendo não é algo fácil, porém, tente se controlar e não se irrite no mesmo momento que a pessoa que convive com você está irritada. Nós sabemos qual que é o ponto fraco do outro, e tem algumas pessoas que gostam de provocar. Se nós queremos ser bons pastores, não podemos nos irritar no mesmo tempo. Segundo mandamento, segunda dica: não gritar um com o outro. Se gritar resolvesse o problema, porco não morreria. Se gritar resolvesse o problema, quando nós começamos a gritar, o outro iria silenciar. Quanto nós mais gritamos, a outra pessoa menos escuta. Uma pessoa que grita é uma pessoa que pede a sua autoridade. Todos nós conhecemos carroça. Quando que a carroça faz mais barulho? Quando a carroça está vazia. Uma pessoa que grita é uma pessoa que está vazia. Vazia de argumentos, vazio de Deus no coração. Não grite um com o outro. Padre, nunca eu posso gritar? Agora vem uma boa notícia: pode. Existe um caso que nós podemos gritar um com o outro: se a casa estiver pegando fogo. Se a sua casa estiver pegando fogo, você pode gritar um com o outro sem problema nenhum e grite bem alto. Fora isso, por amor de Deus, todo mundo gosta de ser bem tratado. Quando eu vinha para Macau, muito preocupado, não sabia fazer a língua, não sabia falar a língua, não conhecia as pessoas, não conhecia a cultura. Uma pessoa me disse assim: padre, não se preocupe, em todos os lugares do mundo, o ser humano quer ser bem tratado. Trate bem as pessoas e o padre vai ser feliz, o padre vai ser amado. Não grite um com o outro. Uma pessoa que grita é uma pessoa que já perdeu a sua razão. Terceira sugestão, terceiro mandamento: se alguém precisar vencer a discussão, vencer a briga, vencer a argumentação, deixe que seja o outro. Muitas vezes é melhor perder a razão do que perder a paz. Possivelmente vocês já ouviram o padre dizendo: 2 casais estavam indo para o restaurante. Indo para o restaurante, o marido, todo orgulhoso, disse: hoje não tem problema nenhum, eu tenho GPS. Meu GPS é a melhor coisa que eu tenho. E a esposa falou: amor, leve o mapa. Leve o mapa. Para que mapa, mulher? Você é antiga, você é ultrapassada, tem o GPS, isso daqui nunca falha. E ela ficou em silêncio. E eles estavam indo para o restaurante, de repente acabou a bateria do celular, o GPS parou de funcionar. E eles ficaram em uma encruzilhada, eles ficaram em um trevo, precisavam tomar uma direção. E ele olhou para ela e perguntou: amor, e agora, o que nós vamos fazer? Ela olhou para ele e falou: meu bem, vai para a direita. Então o homem foi para o lado esquerdo. E o que aconteceu? Como na maioria das vezes acontece, ele errou. Ele caiu em uma rua perigosa, onde eles estavam quase sendo mortos. E aí ele deu ré, voltou para o mesmo lugar, olhou para a esposa e brigou com ela. Se você tinha tanta certeza que o lado correto era o lado esquerdo, por que você não falou com mais insistência? Por que você não brigou comigo? Por que você não me puxou para o lado direito? E ela pegou e disse: amor, eu prefiro perder a razão do que perder a paz. Você pode ter até a razão, mas não perca o seu equilíbrio. Muitas vezes nós precisamos aprender a perder a discussão se nós queremos ser
bons pastores. Quarto conselho, quarto mandamento para sermos bons pastores e vivermos bons relacionamentos: se precisar chamar a atenção um do outro. E uma das coisas que nós precisamos ter entre nós, principalmente dentro da igreja, é algo chamado correção fraterna. Correção fraterna significa fraternalmente dizemos o que nós pensamos das pessoas. O que é mais comum? As pessoas dizem o que pensam para nós, para os outros, quando nós não estamos presentes. A situação não resolve. É preciso dizer diretamente para a pessoa. Porém, se você precisar chamar a atenção de alguém, faça isso com amor, faça isso com delicadeza, faça isso com cuidado. Padre, eu preciso sempre dizer a verdade? Não. O padre está me confundindo. Eu sempre aprendi que nós precisamos sempre dizer a verdade. E agora vem um padre brasileiro, na homilia na Sé, na igreja do bispo, e diz que nós não precisamos sempre dizer a verdade. Isso significa que nós precisamos ser mentirosos? Eu não disse isso. Nós precisamos dizer a verdade sempre quando nós estamos serenos e de preferência pessoalmente para a pessoa. Falar a verdade da maneira incorreta faz tão mal como dizer a mentira e como ofender alguém. É preciso saber o lugar e o jeito certo. Quinto mandamento: se queremos ter bons relacionamentos, se queremos ser bons pastores, isso daqui é a razão porque existem muitos casais casados, vivendo na mesma casa, mas que vivem como pessoas divorciadas. Se você quiser estragar o seu casamento, se você quiser estragar o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa, se você quiser estragar a sua família, um grande conselho para você: jogue no rosto do outro erros do passado. Jogue no rosto do outro erros do passado. Ah, porque lá no dia 14 de março de 1989 você falou aquilo para minha mãe e eu nunca mais me esqueci. Lembra o dia, a hora, lembra tudo. Você tem duas opções. Aqui quem já sofreu uma das maiores dores, que é a dor da traição, a dor da decepção. Se você já foi traído, se você se decepcionou, se existe um grande problema no seu relacionamento, eu penso que nós temos três opções. A primeira delas é deixar a pessoa e vivemos a castidade, o que a igreja fala que é possível. Talvez não seja a melhor opção. A segunda é perdoar. E a terceira é perdoar, ficar junto, jogando no rosto do outro os erros do passado. É a pior de todas as opções. Não jogue no rosto do outro. Não fique falando, não fique recordando erros do passado. Isso só destrói a nossa vida. Sexto mandamento para aqueles que querem ser bons pastores: a displicência, tratar mal, é aceitável, é tolerável a qualquer pessoa, mesmo menos com um cônjuge, menos com a pessoa da nossa casa. Existem alguns maridos, o padre vai falar das mulheres também. Existem alguns homens que parece que têm um complexo de inferioridade tão grande, que quando está na presença dos amigos precisa diminuir a esposa, precisa criticar a esposa, precisa mostrar que a esposa é inferior. Existem algumas mulheres também que quando estão na presença dos amigos parece que têm uma capacidade de só ver os defeitos do marido. Mas existia tantos homens no mundo e ela escolheu justo aquele, poderia ter escolhido outro melhor. Uma pessoa que vive falando mal do cônjuge, na verdade está assumindo. Não foi competente ou não foi tão inteligente quando escolheu. Trate bem, principalmente na presença de outras pessoas. Sétimo conselho: nunca ir dormir, nunca ir para a cama sem ter chegado, no mínimo, ao começo de um acordo. Padre, algumas vezes é melhor deixar para o outro dia, para outra semana, para resolver o problema. Muitos aqui já viveram em fazenda. Em fazenda nós temos vacas, nós temos o leite. E o leite em muitas fazendas é guardado em leiteira. Imagine uma leiteira quando ela não é lavada bem e no outro dia ela é usada novamente. O que acontece com o leite? O leite azeda, o leite estraga.
Problemas precisam ser resolvidos. Padre, significa que nós precisamos estar sempre dialogando e conversando? Não. Muitas vezes segura na mão do outro e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Isso significa o pai, a mãe, os filhos. É como um código dizendo: vamos continuar, eu lhe perdoo. 8º mandamento, dicas para aqueles que querem viver como bons pastores. Pelo menos uma vez ao dia, diga uma palavra carinhosa para outra pessoa. Uma palavra carinhosa. A Adri já disse também outras vezes, no namoro é tudo muito bonito, meu gatinho, meu ursinho, meu leãozinho, meu gatinho. O tempo vai passando, parece que nos casais os bichos vão crescendo. Cavalo, égua, jumento, elefante, vaca. Palavras carinhosas, uma mensagem. Tem pessoas que passam o dia mandando mensagem, vídeo, música, fotos um para o outro, não lembra de mandar uma mensagem para a esposa, para o esposo, para os filhos. Não precisa muito não. Eu te amo, saudades, prepara aquele prato que eu gosto, já estou chegando em casa. Como que é a situação no nosso relacionamento? Às vezes vai cansando, vai virando na rotina, o relacionamento começa a mudar quando nós começamos a ter pequenas atitudes de sabedoria e de carinho. Penúltimo conselho: cometendo um erro, saiba admiti-lo. Uma das coisas que mais machuca nos relacionamentos são quando as pessoas erram e não assumem o erro. Não tem problema nenhum errar. Era melhor se nós não errássemos, mas se você errar, se você falhar, diga: eu errei, eu falhei. Último mandamento, conselho para sermos bons pastores. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Se teve uma briga, foi porque os dois quiseram. Queridos irmãos e irmãs, a nossa missão não é apenas sermos ovelhas. Deus nos chama a nos tornarmos bons pastores. Comece pela sua casa e saiba que o mundo depende de bons pastores para ser melhor. Em silêncio, peçamos que Deus nos dê a sabedoria, a coragem, o discernimento de bons pastores. Obrigado, Senhor, porque como bom pastor nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Senhor, porque como bom pastor nós sabemos que por mais que nós tenhamos dificuldades, problemas, dores, nós não somos abandonados, não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque por mais que tenhamos amigos, família, bons relacionamentos, existem alguns momentos na nossa vida que apenas o Senhor pode nos ajudar e nos entender. Jesus, me ajude a ser uma boa ovelha e a me tornar um pastor como o Senhor é.